Sem divulgação científica, corre-se o risco de realizar uma ciência distante da sociedade, que seja incógnita a esse mesmo mundo ao qual a ciência quer, de alguma forma, servir. Divulgação científica a nível da população é absolutamente fundamental. É preciso transformar a ciência em cultura popular. É isso que é importante. A população em geral considera que música se pode julgar. Músicos, cada um de nós julga. E quase cada um de nós pega no violão. Agora, olha na ciência. Todo mundo acha que ciência é para cientistas fazer. Quem julga um cientista? Quem se permite? Muitas vezes nós usamos como responsabilidade alguns erros de tomar decisão em cima do computador ou da máquina que não funcionou, quando na realidade o erro foi humano, quer dizer, de quem programou o computador, quem fez. Isso são coisas importantes também que tem que ser levado ao público. Eu acho que isso, sem dúvida, é algo que a televisão também tem que abordar, né? Principalmente num programa como Tome Ciência, um programa sério, né, que pode despertar nessa juventude, fazer um interesse maior pela pesquisa, né, e um senso crítico maior pelo que está sendo realizado pela comunidade científica. Nós precisamos criar na nossa juventude, chamar a atenção da nossa juventude para o problema do desenvolvimento científico-tecnológico. E só poderemos fazer isso através de um amplo programa de divulgação. O programa Tome Ciência é uma iniciativa nesse campo que merece todo o nosso aplauso e toda a nossa admiração. O programa Tome Ciência começa de uma maneira diferente, porque na verdade ele começa bem antes de ir ao ar, numa reunião que nós fazemos com integrantes do Conselho Consultivo. Nós estamos aqui com alguns deles na sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Rio de Janeiro, discutindo como vamos fazer a entrevista com o ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Archer. Depois nós vamos discutir que pauta, ou seja, quais os assuntos nós vamos tratar nos programas que virão. Não, depende do setor. Agora, prepara a computação gráfica. Entre os primeiros temas, a busca da cura da malária através das plantas medicinais. Até onde pode ir a inteligência de um robô? Um novo inseticida capaz de matar apenas o inseto pré-determinado. E as experiências com materiais supercondutores no Brasil. Uma boa forma de entender melhor o recente Prêmio Nobel de Física. Nesta terça-feira, o projeto Ciência às 6h30, no Rio, vai apresentar o tema Supercondutores em Altas Temperaturas, uma revolução tecnológica. A palestra é do professor Roberto Nikolsky no Teatro Glauci Rocha, que fica na Avenida Rio Branco. Notícias como essa, abrindo espaço para a divulgação popular da ciência, vão ser uma constante em nosso programa. E tem mais. Começa amanhã à noite no Rio o Simpósio Internacional de Esquistossomose. A professora Miriam Tendler, da Fiocruz, vai mostrar como conseguiu isolar as substâncias químicas do próprio verme, após 10 anos de pesquisa, dando um importante passo para a criação da vacina contra a esquistossomose. E o Brasil entra com toda a disposição nesse simpósio. Afinal de contas, os nossos especialistas trabalham sob pressão de aproximadamente 13 milhões de brasileiros portadores da doença. No entanto, todas as novas técnicas que vêm sendo desenvolvidas para o controle da esquistossomose, todas extremamente importantes, funcionam como uma espécie de controle acessório da doença, pois o único método capaz de realmente controlar e eliminar a esquistossomose por completo, nós já conhecemos muito bem e aplicado em larga escala realmente erradica completamente a doença de nosso país, que é o saneamento básico. Afinal de contas, ter direito à saúde não é ter apenas direito a médico e a remédios, não é mesmo? A notícia comentada incorpora novos elementos à difusão da ciência e tecnologia na televisão. O caráter de serviço, uma obrigação dos veículos com a sociedade,
é também nosso compromisso com a comunidade científica, especialmente com aqueles que aceitaram participar do Conselho Consultivo do nosso programa. Se abre aqui um espaço para o uso da televisão pelos próprios cientistas. Sem intercâmbio não há desenvolvimento científico. A troca de informações é uma necessidade, até mesmo para matar curiosidades. Estas são algumas das reportagens internacionais dos próximos programas. Como a tecnologia pode ajudar os artistas. No caso de Stevie Wonder, com um requinte a mais. Os sinais luminosos e marcações digitais tiveram que ser adaptados ao compositor cego. Em várias partes do mundo, a energia solar abre novas perspectivas e até dá início a um novo tipo de esporte. A corrida dos carros solares. As razões e as precauções para as falhas na camada de ozônio que protege a Terra. Outro caminho de pesquisa para a cura do câncer. Usar os próprios elementos de defesa do organismo. A reforma ministerial, que foi o assunto da semana, atualiza e aumenta a importância da entrevista com aquele que criou e deu vida ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Cientistas que nos ajudam orientando a linha do programa prepararam uma série de questões para que nós encaminhássemos ao ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Arce. Ministro, a primeira questão é sobre as prioridades do Ministério, que são na área de mecânica fina, química fina e biotecnologia. De que forma o Ministério vai exercitar essas prioridades? A maneira que nós tratamos isso, a primeira foi a seguinte: criando no Ministério uma secretaria para cada uma dessas atividades. Em segundo lugar, a formulação de uma política para a biotecnologia, já há uma política para a informática, a formulação de uma política para novos materiais. Para isso, reunimos todos os grupos de todas as universidades que tinham estudos e que tinham alguém trabalhando na área de novos materiais. No problema de mecânica fina, a mesma coisa, e química fina também. Quer dizer, química fina e biotecnologia, nós já temos políticas formuladas pelo governo para serem executadas. É claro que para cada uma dessas secretarias canalizamos recursos especiais e montamos um programa de concessão de bolsas para a formação de pessoal técnico nessas áreas. Uma outra questão levantada por Renato Balão Cordeiro, pesquisador da Fiocruz. Ministro, a comunidade científica está bastante temerosa com a possibilidade de que os 8.000 cientistas ou 8.000 bolsistas que o Ministério da Ciência e Tecnologia pretende mandar para o exterior nos próximos anos não possam ser contratados em instituições federais quando retornarem dos seus doutorados ou mestrados no exterior. Isso em virtude do recente decreto presidencial que impede a contratação de qualquer profissional em instituições federais. E eu gostaria de saber se o Ministério possui algum planejamento em relação ao que fazer com esses 8.000 bolsistas quando do seu retorno e também o que fazer nesse momento com os profissionais de alto nível formados nos nossos bons cursos de pós-graduação, que estão represados nas instituições, nos institutos de pesquisa e nas universidades federais e estaduais, que estão impossibilitados de serem contratados. O doutor Renato Cordeiro coloca um problema que nós temos enfrentado, que é o problema da contratação dos pesquisadores. Nós tivemos condição de contratar em caráter excepcional, ou reconhecendo a excepcionalidade do problema da área científica e tecnológica, o presidente da República nos autorizou a contratar, por exemplo, depois de ter elevado substancialmente os salários, concordou com a contratação de pesquisadores para o Instituto de Pesquisa do Amazonas. Recentemente, contratamos de 36 pesquisadores para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro.
E todas as vezes que os institutos e os órgãos vinculados ao Ministério têm enfrentado esse problema, temos obtido em caráter de excepcionalidade. Mas não são só quanto aos que virão do estrangeiro, esse problema não é só de 8 mil. O programa de bolsas seriam 6 mil bolsas este ano, 8 mil bolsas o ano que vem e 10 mil bolsas no terceiro ano. Mas eu concordo com o Dr. Renato Cordeiro que esse é um problema que precisa ser amplamente explicitado. E nós faremos isto em tempo, já que temos pelo menos 2 anos pela frente, até a volta dos primeiros bolsistas no exterior. Costuma-se dizer que todo cientista é um contrabandista em potencial. De que maneira o Ministério pode ajudar a resolver essa questão dos insumos para pesquisa, das pequenas máquinas que enfrentam uma dificuldade para a importação? Olha, André, eu encontrei uma verdadeira tempestade no Ministério, feita pela comunidade, por causa das dificuldades de importação. Primeiro, o mecanismo do órgão adequado para esse fim, que era o CNPq, enfrentava dificuldades do seguinte gênero. O que os cientistas, o que os pesquisadores importam são pequenas peças para os seus aparelhos, ou reagentes, ou enzimas, enfim, uma série de pequenos produtos às vezes de baixo custo, o que gera desinteresse das organizações que atestam similaridades, das organizações empresariais de classe que atestam a existência ou não de produtos similares. Isso não respondia. Então, levamos um período imenso de luta até que o ministro Dilson Funaro dispensou esse atestado de similaridade que a Cacex exigia. E o CNPq passou ele a obter diretamente esses atestados de similaridade. Formaram-se algumas instituições particulares, como a do professor Isaías Rau, que tem lá no Butantan um mecanismo de importação que atende a comunidade em caráter particular, etc. Hoje o CNPq simplificou enormemente os problemas do PADCT, de importação, de uso dos recursos disponíveis no PADCT para a importação de equipamento. Nós lutamos durante 2 anos e meio para agilizar esse processo, vencer as objeções e as resistências. E hoje eu creio que não temos encalhados, nem em curso, nem em curso demorado, pedidos de importação da comunidade. Mas o ideal mesmo, e eu espero obter ainda este ano, são 2 alfândegas especiais para os produtos que forem de importação do CNPq, quer dizer, uma alfândega no Rio, outra em São Paulo, para atender a produtos que não possam, como enzimas, enfim, produtos perecíveis que permanecem nos armazéns e são inutilizados. Essa solução de uma alfândega no Rio e em São Paulo, pelo menos no princípio, como a solução ideal que está sendo perseguida, já foi proposta e recebemos do ministro Bresser Pereira uma resposta simpática e vamos estudar como operacionalizar essa solução. Já que estamos falando em vir de fora, agora uma pergunta do Nelson Maculan sobre o supercomputador que o Brasil pretende comprar. Senhor ministro, atualmente fala-se muito na compra, na aquisição de um supercomputador com apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia. Acredito que deveria aproveitar esse momento aqui para o público mais geral, né, que os supercomputadores são máquinas, claro, são computadores da nova geração, com a tecnologia mais avançada, muito rápidos na solução de problemas, tá certo? Principalmente os problemas de modelos matemáticos. Modelos matemáticos utilizados, né, no rastreamento de satélites, aplicações essas, principalmente na agricultura, ter ideias prejudiciais de colheitas, de clima, algo muito importante para qualquer país, né? Saber o seu clima, fazer previsão do seu clima, das suas colheitas, né? É muito importante também no cálculo de bacias sedimentares, onde se pode prever a existência ou não de petróleo,
né? Dado este aspecto, né, e também dada a grande possibilidade de avançar a ciência e a tecnologia nesta área no país, né, e também levando em consideração que o Rio de Janeiro, né, é um polo científico e tecnológico muito importante para especialmente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a PUC Rio de Janeiro, com vários laboratórios de pesquisa ligados ao Estado do Rio de Janeiro, ligado também à Petrobras, que é o caso do CEMPES, que está triplicando esse laboratório nos próximos anos. Por que não, né, instalar no Rio de Janeiro esse supercomputador e por que não, né, no Laboratório Nacional de Computação Científica, que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia? Eu gostaria que o ministro, né, abordasse este ponto. O professor Maculan me propicia uma oportunidade. Primeiro, agradeço a ele a explicação da importância de um supercomputador para as múltiplas utilizações que o Brasil tem nesse instante. Realmente, um dos dois supercomputadores que nós programamos trazer para o Brasil atende exatamente às necessidades de previsão de tempo, de previsão de colheita, de utilização, enfim, desse supercomputador para essas finalidades que foram indicadas por ele. Agora, há uma outra área, que é exatamente que o professor Maculan se referiu, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que abrigaria certamente com grande propriedade um grande computador. E a razão de queremos esses grandes computadores é o seguinte, é que é muito difícil obtê-los e não depende apenas do seu alto custo. Depende também das condições que os países desenvolvidos estão querendo impor, estão impondo aos subdesenvolvidos ou os em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, para a venda de supercomputadores. Algumas exigências que eles fazem são inconstitucionais. Você imagina que eu, para comprar um supercomputador americano, tipo esse Cray que está sendo anunciado por essa empresa particular, as exigências são, primeiro, que eu não reexporte, o que é possível perfeitamente fazer. Existe aí a CASEX, embora eu não tenha o direito de, já que você compra e paga um bem que é seu, eu não posso limitar o seu direito de dispor dele. Mas como a CASEX é que permite a importação, ela poderia condicionar a não reexportar. Muito bem, seria possível. A segunda exigência é de que você não dê acesso a esse computador a pessoas que não tenham um clearance do Departamento de Comércio americano, ou seja, que sua ficha seja aprovada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Isso, nem o presidente da República, nem ninguém no país tem autoridade para fazer. Como é que eu vou submeter o direito de trabalho de um brasileiro a um órgão estrangeiro? Eu não tenho esse poder. Eu não posso trocar esse computador de lugar sem submeter previamente ao Departamento de Comércio um croquis da área para saber aonde eu vou botar. Depois, eu não posso utilizar esse computador para várias finalidades, e algumas de interesse do país. Por exemplo, cálculos na área de energia nuclear. Como é que eu não posso utilizar? Eu estou proibido, né? Então, como é que se exerce essa proibição? Eu teria que ter fiscais estrangeiros dentro do meu país fiscalizando como é que eu uso o meu computador que eu comprei e paguei. Então, como essas exigências são inaceitáveis, porque elas violam a soberania do país, a outra utilidade que eu preciso é o problema de cálculo do lançamento de foguetes. Eu preciso de desenvolver a capacidade de lançar foguetes, não como para lançar ogivas atômicas, com bombas, eu preciso da minha capacidade de lançar satélites. Então, isso não é uma atividade militar, é apenas o cerceamento do desenvolvimento científico e tecnológico dos países. Então, o que buscamos? Buscamos comprar no Japão, já que o Japão, nesse momento, está pondo à disposição do mundo cerca de 25 bilhões de dólares para projetos de desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Então, o Brasil se habilitou que, entre esses produtos a serem vendidos pelo Japão, em condições de juros baixíssimos e prazos longos, que se incluíssem 2 supercomputadores para o Brasil. Um para a área de meteorologia, de previsão de tempo, de previsão de safra, de todas essas atividades mencionadas pelo professor Maculan, que eu repeti aqui agora, e outra para o LNCC. Mesmo com a reforma ministerial, devem continuar os projetos de ciência e tecnologia.
O presidente Sarney garantiu ao ministro Renato Archer o empenho do governo para aprovação o mais rápido possível da lei do software. Até porque, segundo o próprio Archer, a questão da informática agora se limita à disputa entre empresas. A reserva de mercado não muda com a reforma ministerial, porque é através dessa política que o país está conseguindo avanços no setor. O Brasil vai tornar público dentro de pouco tempo que um grupo de físicos brasileiros, trabalhando nos Estados Unidos com físicos americanos, desenvolveu um supercomputador que será brevemente anunciado ao público brasileiro. O intercâmbio com a firma americana Fermilab já está produzindo avanços no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Os cientistas brasileiros estão montando multiprocessadores que aceleram enormemente a velocidade dos cálculos e podem permitir a substituição de várias tarefas normalmente executadas pelos supercomputadores. Preocupação com a questão social está refletida na pergunta de Enio Candotti, que é vice-presidente da SBPC e editor da revista Ciência Hoje. Vamos ver então? O desenvolvimento científico e tecnológico nem sempre traz benefícios para toda a população. Como o Ministério de Ciência e Tecnologia orienta a sua política para que isso não aconteça? Nós temos encarado isso com grande preocupação. Ainda há cerca de 6 meses atrás, o Ministério realizou um grande debate em São Paulo com um grupo de sindicatos, de presidentes de sindicatos do DIESE. Durante 2 dias debatemos, por exemplo, na área trabalhista, os impactos da automação, por exemplo, né? Na área da informática, durante o último congresso da Sucesso realizado em São Paulo, nós instalamos em caráter definitivo uma comissão permanente que acompanhará continuadamente os impactos dos problemas de violação de privacidade, o desenvolvimento da informática e os direitos individuais e os vários aspectos todos, os problemas de natureza genética, a especulação na área genética, algumas experiências que são consideradas como violação da ética, e estamos continuadamente acompanhando esse assunto. Na área da automação, acreditamos que ele está totalmente sob controle e há sempre uma possibilidade de reciclar os trabalhadores substituídos pela automação. Por fim, ministro, há uma grande polêmica com relação ao enriquecimento de urânio no Brasil. Até porque nos Estados Unidos houve a tendência de se adotar um critério de pesquisa vinculado a atividades militares. O Japão adotou uma prática inversa, se privilegiando o sentido civil das pesquisas. E parece que os resultados econômicos foram bem mais proveitosos. No caso brasileiro, como é que o senhor vê a relação entre os cientistas e militares? O Brasil não tem aspirações militares, de uso militar da energia nuclear. Primeiro, contra quem? Não temos perspectiva de guerras continentais. Não temos aspiração de ampliação da nossa área geográfica. Não temos adversários que justifiquem isso. O que precisamos é apenas as precauções normais de manter forças armadas normais, que, pela própria natureza da situação do continente, não exige a existência de armas. Mas precisamos sim do uso da energia nuclear para produzir eletricidade. O Brasil concentrou na área de produção de energia através das hidroelétricas. As hidroelétricas estão sujeitas às conjunturas meteorológicas. Nós estamos vendo fenômenos novos, como o El Niño, que é capaz de provocar secas e enchentes. Tivemos ameaçado de racionamento no Centro-Sul ano passado, ou há 2 anos atrás, por causa do fenômeno do El Niño. Estamos agora com racionamento no Norte, e a isto nos falta o acoplamento de reatores nucleares a essas hidroelétricas para os momentos em que os reservatórios precisarem encher, a energia elétrica será totalmente produzida à base de energia nuclear e nos momentos de pique serão acoplados os 2 sistemas. Nós precisamos fazer isso. A União Soviética, que dispõe de grandes recursos hídricos, já hoje tem cerca de 19% da sua eletricidade produzida à base de energia nuclear.
e espera chegar ao fim do milênio com cerca de 40%. A França já tem 75% da sua energia elétrica produzida à base de energia nuclear, e o ministro Heinz Riesenhuber, que é o ministro da Ciência e Tecnologia da Alemanha, que eu visitei o ano passado, em julho, me dizia o seguinte: o senhor viu uma passeata aí contra o uso da energia nuclear? Naquela ocasião tinha havido o acidente de Chernobyl. Ele disse, pois é, hoje nós fechamos todas as nossas usinas, porque é o período de férias na França, e nós compramos a energia elétrica da França, que é de origem nuclear, que é 25% mais barata, e fechamos aqui a produção de energia elétrica à base de carvão e de óleo diesel, porque é muito caro e altamente poluente, e a energia atômica não é. Né? E veja, essas são as contradiz a propaganda que é feita. E que é feita por quem? É feita por quem tem gigantescos parques industriais de produção de energia à base dos combustíveis convencionais. Então, a energia nuclear deve ser e está sendo desenvolvida no Brasil para atender às necessidades de produção de eletricidade. E, geralmente, quem protesta contra o nosso desenvolvimento nessa área são os países que possuem bomba. São os Estados Unidos, que reclamam imediatamente, é a União Soviética, que reclama imediatamente, são os países detentores de armas atômicas, que dizem que os outros países não devem usar a energia elétrica nem para produzir eletricidade, que é essencial, porque poderiam fazer bomba. Eles fizeram. Eles é que precisam abandonar suas armas nucleares. Essa entrevista foi realizada na semana em que iria explodir como uma bomba o acidente radioativo de Goiânia. Um acidente que deixou muita gente em dúvida em relação à eficiência da utilização da energia nuclear. Uma dúvida sobre uma conquista da ciência que pode matar ou salvar vidas. Essa dualidade existe, mas o problema é o seguinte: uma pessoa que tem câncer, ela precisa ser tratada, senão ela morre em 2 anos, dependendo do tipo de câncer ou até mesmo antes. Então o tratamento com a radiação pode até curar essas pessoas. E a produção de câncer por radiação, ela envolve um período de latência muito grande, 15, 20, 25 anos de idade. Então, fazendo uma análise de custo-benefício, entre o benefício que a pessoa vai receber e uma possibilidade futura de desenvolver o câncer, evidentemente é melhor tratar a pessoa do que se esperar um eventual câncer que pode ocorrer ou não. O acidente de Goiânia trouxe a certeza de que é preciso melhorar as prevenções e controles, separar a execução e a fiscalização da política nuclear em órgãos distintos. Resta saber como serão exercidos os controles e quem vai fiscalizar. Por que não a participação conjunta de autoridades, técnicos, trabalhadores e moradores das redondezas das instalações onde existe o perigo nuclear? Esta proposta vai ser debatida pelos cientistas no próximo programa, sábado que vem, às 2h30 da tarde. Thank you.